Ali, perguntando direto para o nosso canal do Inter no YouTube, para todos os colorados e coloradas, e queria te questionar, a gente percebe nas imagens, por exemplo, nos bastidores da vitória sobre o São Paulo, tu cantando no vestiário Vamos, Vamos Inter, essa tua alegria de estar de volta ao Internacional, hoje acho que tem um mês e um dia da tua coletiva de apresentação, a gente sabe que no futebol isso é bastante tempo, embora não muito no calendário. Qual é a satisfação de estar de volta ao dia a dia do clube, da tua casa, e como é que tu transmite no dia a dia essa alegria para os jogadores e para todo mundo no CT? Obrigado, é um prazer falar contigo. Bom dia para todos. É um prazer falar com vocês novamente. Não, a satisfação é imensa, né? Eu sempre que eu posso externar o meu carinho, o meu respeito e meu sentimento pelo clube, não foi diferente. Eu não posso, e é muito natural, né? Eu não posso falar outra coisa que não seja. Acho que a melhor palavra é gratidão, né? Por ter passado tanto tempo dentro do clube, em outra função como atleta. Ter conhecido o clube, ter conhecido os corredores, ter conhecido o vestiário, ter conhecido muita gente, muito dirigente, muito diretor, muito presidente. Muita conversa em 14 anos de clube. O importante é saber que o clube é maior que todo e que todos. A partir daí a gente se coloca numa situação onde nós temos que ajudar, sim? E a minha vinda é para isso. O que eu posso transmitir é profissionalismo, é dedicação. Nada mudou na minha cabeça e na minha maneira de ser do que eu era como atleta. Até porque eu estou aqui por ter sido um cara comprometido, um cara profissional, com meus erros, as minhas virtudes, errado muitas vezes, mas sempre convicto de que o clube está por cima de todos e de tudo. Mas o que a gente tenta transmitir é isso. O que significa o Inter, o que significa o clube, o tamanho que tem a nossa camisa. Comprar a ideia do nosso clube, gostar do nosso clube. Já falei várias vezes. Eu lembro muitas vezes de muitas equipes que eu fiz parte, participei. Os caras amavam o clube, gostavam do clube, sabe? Os caras chegavam aqui às 7:30 da manhã e iam embora às 3 da tarde. Então a gente vai buscar isso. Nós temos que criar esse ambiente. E eu acho que já mudou um pouquinho, dá para perceber. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia. Completando esse um mês desde que você foi apresentado no cargo, queria te perguntar, você sempre fala no tom de dar o mérito para o Roger, para a comissão técnica, mas o que tem nesse período do D'Alessandro? Quais foram os principais pontos de intervenção da tua parte em relação ao futebol do clube? Obrigado. Então, não pode ser de outra maneira, né? Que o nosso comandante é o nosso treinador, é o Roger. Eu tinha muito claro, olhando de fora, a gente não tem como ver uma mudança do treinador anterior ao treinador de agora, né? Não todos são iguais. Se vocês veem, a gente até tem semelhanças, em intensidade, muita coisa que vocês estão vendo dentro do campo. Mas o mérito é da comissão. E não só falo da boca para fora, mas nesse mês que eu convivi com eles, eu percebi um pouco a mudança no dia a dia, a mudança no nosso ambiente. Vocês perceberam nas últimas partidas, e não só pelo resultado, sino pela atitude, pelo comportamento dos atletas, pela performance que o Inter mostrou nesses últimos 6, 7 jogos, que já vinha mostrando, mas não estava se mostrando no resultado. Mas eu sou um complemento. Eu tenho muito claro isso. Sim?
Eu sei que se fala muito aí, eu brinquei até, o D'Alessandro chegou e tal, mas só um complemento. Só que esse complemento precisa ser ativo também. Eu dependo muito dos atletas e do treinador e da comissão. E eu estou muito feliz e agradeço o Roger também por me abrir as portas. Eu tenho muito claro isso aí. A minha função hoje no futebol você pode colocar a nomenclatura diferente, coordenador de futebol, que tem Fortaleza, no Red Bull tem ex-atletas que estão ocupando essa posição dentro de uma estrutura, diretor esportivo, mas os clubes têm que ter claro qual é a função nossa. Tem que ser uma diretriz do clube. Tem que estar muito claro para o treinador souber o que a gente vai fazer, para o treinador souber que ele é comandante, que ele que manda, e que nós vamos facilitar o trabalho dele, que nós vamos facilitar o trabalho dos atletas, que nós somos um elo entre eles e a direção, que a gente circula várias áreas, como eu estou fazendo, e como fiz no Cruzeiro o ano passado, vários departamentos dentro, porque não é só comissão e atleta, sim? O ambiente do futebol, eu acredito que é muito importante para o nosso dia a dia, é muito importante para o nosso resultado final, sim? E a gente está dia a dia tentando melhorar. Já estava bom, mas a gente não pode se conformar com isso, né? Todas as áreas têm que estar integradas, tem que ser um trabalho integral, com a base também. A gente está trabalhando nisso junto com o Massuco. Eu agradeço ele também, porque a gente chegou junto, a gente se adaptou junto ao clube, a gente está construindo junto, e isso para nós é uma vantagem, pelo menos para mim, pegar um cara como o Massuco do lado, um cara experiente, que já trabalhou em vários clubes, que tem uma experiência de trabalhar em SAF, que tem experiência de trabalhar em clubes associativos. Então isso me dá força e me dá confiança para poder trabalhar, mas a confiança que eu preciso é a do treinador e a dos atletas. E eu acho que tudo tem a ver com o meu jeito de ser. Eu não mudei, o atleta sabe que eu sou sincero. O Roger, a gente está se conhecendo, mas nesse mês se conheceu muito, em conversas, então o resultado ajuda. Se o Inter não teria ganho essas últimas partidas, não teria melhorado a sua performance, a sua condição na tabela, de repente não estaríamos falando tão tranquilo aqui. E não falariam que o D'Alessandro, o que está fazendo o D'Alessandro? Para que foi lá? Sim? Seria outro discurso. Eu tenho muito claro isso aí. Tudo bem, D'Alessandro? Bom Tudo dia. Você, até na sua entrevista coletiva de apresentação, fez muitos elogios ao grupo de jogadores que eram dos mais qualificados dos últimos anos, mas que era necessário construir um time que todos comprassem a ideia. Diante disso, eu te pergunto o seguinte: já dá para perceber que esse grupo ele comprou a ideia e 2025, a gente sabe que 2024 agora, o título até de uma possibilidade matemática é muito remota a chance. Mas para 2025, você entende que uma grande base está sendo formada para que o Inter finalmente volte a conquistar títulos na próxima temporada? Quando eu falo em comprar ideia, cara, eu não posso pensar, eu nunca pensei no Inter como um trampolim, sabe? Eu vou lá, fico 6 meses, fico um ano e meio. Eu não gosto que os atletas pensem assim do nosso clube. Mas também nós temos que fazer. Nós como clube, nós temos que fazer eles ficarem. Sim? A gente sabe que tem muita coisa a melhorar, mas a gente sabe que melhorou muita coisa. Melhorou muita coisa. Todo time campeão aqui no Inter, é difícil, que eu não quero voltar para o passado, mas a gente às vezes tem que olhar para trás. Sim? Não voltar para o passado, mas saber de que maneira a gente ganhou e como a gente ganhou. As equipes vencedoras aqui dentro
do nosso clube, os maiores títulos foram sempre com uma base. Sempre mantiveram uma base. Quando eu cheguei aqui, em 2008, tinha uma base em 2006. Tinha uma base em 2007. Quando a gente ganhou em 2010, tinha uma base em 2008, 2009. Isso cria identificação, que eu senti nos últimos anos que a gente perdeu um pouquinho. Essa identificação, o atleta se identificar com o nosso clube, sim? Com a nossa torcida, de gostar do nosso clube. Nós temos que recuperar isso aí. Né? Mas nós temos que fazer como clube nossa parte, que é convencer o atleta. Não convencer desde a conversa, também desde a conversa, mas fazer tudo o que a gente puder para criar esse ambiente, né? Para criar esse ambiente vencedor. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo com o nosso clube nos últimos anos. Sim? Nós temos que... Claro que a gente bateu sempre... 2020 batemos na trave, Copa do Brasil, mas o Inter, ano tras ano, tem que brigar. Nós temos uma obrigação, pelo tamanho do clube. Pelo tamanho do clube, nós temos que nos obrigar a lutar por coisas grandes, né? E essa é a nossa ideia. Não só da boca para fora, né? Por isso que eu digo, a gente pode falar aqui bonito e tal, mas, cara, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que fazer acontecer. E grande parte do nosso pensamento para 2025 é realmente manter o que a gente vê. Eu não falei da boca para fora quando falei que o elenco é um dos melhores dos últimos anos, e é. Eu estou convicto disso aí, porque é, em termos de qualidade, mas também não só a qualidade, não só o talento vai ganhar títulos, por isso que nós temos que criar essa identificação, por isso que nós precisamos de jogadores com perfil aguerrido. O nosso futebol do Sul é diferente, não é qualquer um que vai jogar aqui, não é qualquer um que vai chegar no Sul e vai jogar, não é qualquer um que chega aqui e aguenta essa pressão da torcida. Tem muitos fatores externos que fazem com que a gente tenha que olhar e recuperar esse perfil de jogadores que nós precisamos. Dali, bom dia. Eu queria aproveitar justamente o gancho dessa tua resposta, porque talvez você seja a pessoa mais apropriada para fazer essa análise e também até pelo cargo que está exercendo hoje de diretor esportivo. Nos últimos anos, o Inter se caracterizou por deixar boas impressões, principalmente no segundo turno. Tá montando uma base, o ano que vem vai conseguir ganhar o Gauchão, vai conseguir entrar forte no Brasileirão, na Libertadores, na Sul-Americana, e acaba não conseguindo. Esse ano, até pelo último mês, pelo trabalho que vocês começaram a desempenhar, o próprio Roger, o Inter vem demonstrando um bom futebol e também tem uma base, se pegar o contrato de quase todos os jogadores, para o próximo ano. O que fazer para confirmar essa expectativa que já vai sendo criada? Claro que o Inter tem algo a disputar ainda nesse Brasileirão, mas pensando já em 25, como confirmar toda essa expectativa que vai sendo criada a um trabalho a médio e longo prazo? Primeiro nós temos que confirmar esse ano. Eu acho que nenhum de vocês que estão aqui sentados pensava em uma arrancada assim tão importante nesse momento no campeonato. Ninguém acreditava. E esse é um ponto positivo da nossa comissão. Sim? É importante destacar aqui que quando chega o treinador novo vai demorar até porque não todos são iguais. Cada treinador tem a sua maneira de ser, sua maneira de trabalhar, sua maneira de treinar, os seus trabalhos, o seu estilo, a sua forma que o time jogue. E se você vem, mudou um pouquinho do treinador anterior a agora, sim? Em algumas coisas. Então é tudo mérito do treinador, só que o treinador precisa tempo, e precisava tempo. A gente já via algumas coisas do Roger, mas o resultado não acompanhava. Agora a gente vê, com tempo, o trabalho do treinador, e o resultado está acompanhando, então a gente fica feliz por isso. Nós temos que ter na cabeça que a gente não pode afrouxar nesse momento. Tudo vai depender do que a gente fizer
o que a gente manter até o final para 2025 poder almejar coisas importantes. É claro que a gente tem que manter a base do time, é claro que o treinador é importante tendo sequência, mas também nós sabemos que temos que entrar no 2025 já com um campeonato que vai valer muito para nós. Vai valer muito. Então, é claro que tem o seu valor, o Gauchão, mas acredito que o ano que vem seja importantíssimo. Então a gente olha para o ano que vem, mas não podemos olhar para o ano que vem descuidando o que a gente conquistou até agora, com o trabalho do Roger. Se a gente achar que já conseguimos, se a gente achar que estamos a 3 pontos do G4 e já vai dar, não vai dar. Essa mentalidade é o nosso trabalho, o nosso papel, o meu papel, continuar mantendo e continuar trabalhando em cima da cabeça dos jogadores. Tem jogador experiente, tem jogador que é consciente, que há 2 meses era muito criticado, que há 2 meses o Inter não prestava e que agora presta. No futebol isso é muito normal, né? Um dia tu sabe jogar, no outro dia não sabe, tu não presta. Então não era nem uma coisa nem a outra, nem agora somos fenômeno. Só que o que foi feito com o Roger até agora nós temos que manter. E isso vai ser muito importante para o ano que vem. Dali, aqui, bom dia, Felipe Bom dia. Voz do Gigante. Dali, eu queria puxar um pouco a tua resposta que tu deu agora há pouco sobre os jogadores, né? Tu falou que não é qualquer jogador que joga aqui no Sul por conta da pressão da torcida, por ser um clube gigante e tudo mais. Você, melhor do que ninguém, deve conhecer essa pressão da torcida, né? Por sua passagem como jogador. Quando o Roger foi contratado, também se falou muito sobre se ele conseguiria gerir o vestiário do Inter ou não. E 2 meses se passaram e talvez essa seja a maior virtude, né, do Roger. Ele conseguiu recuperar o Bernabé, deu minutos para o Gabriel Carvalho. Eu queria saber, tem jogadores que eles vivem uma fase com o Inter, né, vivem uma fase com a camisa colorada, não vou citar nomes para não expor, mas que já até reconheceram em zona mista. Como está sendo o teu trabalho junto da comissão técnica do Roger para ajudar esses jogadores a recuperarem um bom futebol e assim ajudar o Inter também? Cara, o treinador hoje ele é treinador, mas é um gestor, né? É muito mais um gestor e essa evolução no futebol é nítida. Ele tem que gerir um grupo de 30 pessoas, ou 32, onde todo mundo pensa diferente. O capitão do time faz isso, mas a gente tem que saber que é um esporte coletivo, que em algum momento alguém vai passar uma má fase. Aqui que podemos falar que algum atleta se mantém em alto nível tanto tempo, Messi, que a gente sempre tem como exemplo, o cara que jogou 15, 16 anos ao alto nível e se manteve por tanto tempo, por isso é um dos melhores da história do futebol. Depois a gente passa por altos e baixos, isso é normal, só que nós temos que ter em claro que nós somos parte de um grupo, sim, e o elenco que tem o Inter hoje é muito bom, sabe por quê? Porque quem está fora, ele quer jogar. Porque sabe que quem está jogando não vai dar brecha. Quem está jogando vai ter que correr. Porque sabe que quem está atrás tem qualidade também para entrar. Então essa competência sadia e esse elenco faz com que aumente o nível. E que ninguém ache que tem vaga comprada, que tem cadeira cativa no time. Isso aí é fundamental. O treinador cria isso também. Essa competência tem que existir. Entendeu? Aqui o futebol não te permite relaxar ou achar que hoje vou jogar um 80%, vou treinar 70% e não jogo. Não vai dar. Então o treinador faz essa gestão e faz muito bem. O Roger conseguiu. Volto a repetir, eu sou um complemento disso. Com a experiência que eu tive de vestiário, a gente consegue se complementar muito bem. Vocês veem aí nos pré-jogo, pós-jogo, que a voz ativa é o treinador. O primeiro que fala é ele. Eu, quando eu puder falar, vou falar, que é a minha maneira de ser.
Mas essa competência tem que existir. Senão, por isso que eu digo, é importante ter elenco. Né? Dale, bom dia. Você falou das parcerias, principalmente das oportunidades também que o Roger te deu e principalmente a parceria com o Mazuco, mas eu queria te perguntar o seguinte, a tua vivência de futebol, por tu ter sido um ex-atleta, isso pode ser um facilitador também, porque falar a mesma língua dos jogadores muda também a questão do mental, né? Tem uma coisa que acontecia comigo também. Quando vem um jogador para falar contigo, tu presta atenção de uma maneira diferente. Ou um ex-atleta, no caso. Sim? Não que o diretor não tenha... mas é diferente. É diferente. Mas, e eu já vivi isso aqui, quando tinha visita dos ex-atletas, como teve o Ney, esses últimos tempos, essa última semana. E já teve tantos outros aqui. O atleta olha diferente. Sim. Ele transmite e ele sabe como que é o clube, o tamanho do clube, então ele transmite isso aí. Ter convivido 14 anos no vestiário, aqui no Inter, faz com que, além de eu conhecer alguns atletas e já ter jogado com alguns que fazem parte hoje do elenco e que já me conhecem como eu sou, a sinceridade para mim é tudo. Sendo atleta, sendo ex-atleta, sendo diretor, para mim, o jogador não gosta que mintam. Eu não gostava que mintam para mim. Mesmo que a verdade seja dura, é importante falar a verdade. Sempre, sempre. E esse é o nosso caminho. Isso que a gente está fazendo, junto com o Mazuco, com os atletas. O atleta valoriza isso, o atleta sabe, o atleta respeita, acho que essa é a palavra, respeita a nossa sinceridade. Quando a gente tem que falar bem, fala bem. Quando a gente tem que cobrar, cobra. Nós temos que ter o timing. Nós temos que ter o timing para saber também. O atleta às vezes não gosta, ele está bravo, a gente tem que deixar ele tranquilo. Essa experiência de vestiário me dá esse timing, sim, para poder abordar o atleta ou fazer as intervenções precisas no momento certo, sim, com a mensagem certa. Isso eu fazia também como capitão, como um dos líderes do grupo quando eu jogava aqui. Tu não pode abordar toda hora o atleta. O atleta às vezes não quer falar com ninguém. O atleta às vezes deixa ele tranquilo. Quando ele se acalmar e tal, a gente vai e fala da maneira que tem que falar. Eu acho que esse timing é importante para poder eles confiarem na gente e a gente poder cobrar também, sabe? Isso é importantíssimo. A gente só vai manter o nosso dia a dia, a nossa mentalidade, o olho a olho. Não tem outro jeito, não acredito em outro jeito do que ser sincero, olho a olho, trabalhar juntos e saber, eu sempre digo para eles, saber o tamanho do clube. Que é importantíssimo saber no lugar que eles estão, que é um lugar de privilégio. Bom dia, Dali, tudo bem? Bom dia. Desde a tua chegada, o Inter tem acumulado bons resultados positivos. E é perceptível também uma mudança anímica e uma mudança de ambiente. E a minha pergunta é, dentro disso, qual diagnóstico tu fez, e o departamento de futebol também, quando chegou aqui no estádio Beira-Rio, e na prática, quais as mudanças que vocês fizeram para esses resultados começarem a aparecer? Bom dia. Bom dia. Cara, na prática é chegar cedo, compartilhar com os jogadores, respeitar o lugar deles, mas dar tranquilidade e confiança. Sim. A gente via o Inter de fora, o Inter sem confiança. Eles. O Inter intranquilo. O Inter... não posso falar do ambiente, porque eu não estava aqui dentro. Eu estou te transmitindo o que eu via pela TV, assistindo o jogo do Inter. Sim? O Inter que
tomava uma porrada no jogo, tomava um gol e se abalava. O Inter que não conseguia, obviamente, e eu quero destacar aqui, eu aproveito a tua pergunta, a parte física nossa, entendeu? O Paixão acho que fez... falar do Paixão é falar mais do mesmo, né? Um dos caras mais experientes, mais rodados e mais vitoriosos na preparação física dentro do futebol e do Brasil. E ele conseguiu, e ele faz essa gestão também. Ele é um cara que fala com o jogador, é um cara que está perto do jogador. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E esses fatores, eu acho que a gente reforçou bastante no dia a dia. Essa confiança, claro que o resultado traz isso também. O resultado traz tranquilidade, traz confiança coletiva, individual, para os jogadores poderem desempenhar. O resultado traz tranquilidade para o nosso ambiente. A gente chega às 8 da manhã aqui e já vê, sabe? Já vê que o jogador não se conformou com o empate em Bragança. Já vê que os caras não se conformam. Então, a gente está criando isso, sabe? A gente não pode se conformar. Ficou um gostinho, o Roger falou, ficou um gostinho amargo pelo empate, porque dava para ganhar, respeitando sempre o adversário, mas nós fizemos um jogo muito bom. Fizemos um jogo para merecer a vitória não veio, mas eu acho que isso é fundamental para a nossa sequência. E esses fatores são fundamentais, acredito muito no nosso ambiente. Integrar as áreas, área de performance, departamento médico, fisiologia, nutrição, fisioterapia, cara, nós temos que estar todos juntos. Que não é a base do clube, sabe? O clube é um só. Não podemos ter diferentes ilhas dentro do nosso clube. Então, a gente está reforçando esse trabalho integral que tem que ser bom para o nosso ambiente, cara. Nós temos só um objetivo, que é ganhar. O jogador tem que estar tranquilo para desempenhar. Então, o trabalho fora das diferentes áreas tem que ser perfeito para o jogador poder chegar no dia do jogo e dar conta. Dale, nós já estamos quase em outubro, né? E você até já chegou a projetar um pouco de 2025. Dentro disto, existe uma pauta comum entre os torcedores do Internacional, fim de renovações. E eu quero falar de duas em específico. O Bernabei, tá, que tem contrato até o final do ano, né, mas com uma possibilidade de repente, uma opção de compra. E o Mercado, que acabou de ter uma lesão muito grave. E a gente sabe, o Roger até falou que gostaria de renovar com ele. Queria que tu falasse a respeito destes dois atletas, o que dá para revelar a respeito de continuidade dos dois. Então, vou falar do Mercado primeiro, porque é muito fácil falar do Mercado. Eu acho que ele já mostrou, né? Eu joguei com ele, eu tenho uma relação muito boa com ele. Ele já mostrou o comprometimento e o profissionalismo que ele tem e que ele sempre teve. Sim? É um cara muito profissional, é um cara muito dedicado, é um cara que comprou a ideia do nosso clube, é um cara que se identifica, é um cara líder, é uma liderança. O grupo sentiu um pouquinho a lesão dele, nós todos sentimos, mas a torcida pode ficar tranquila. A torcida pode ficar tranquila, o clube... Ele está tranquilo. Ele está tranquilo, ele vai fazer o que tem que fazer. Eu acho que o momento dele está com a família. É um momento difícil, que tem 37 anos. É uma lesão que não é uma lesão fácil. Mas conhecendo o mercado, vai passar por cima disso tranquilamente. Mas a torcida pode ficar tranquila que nós temos um cara que se identificou e que acreditamos que no futuro esteja conosco. O Bernabei, vocês sabem que tem uma opção também.
uma opção de compra. É um cara que teve a oportunidade de jogar, deu conta, está mostrando o seu nível, está mostrando que performance, rendimento. Entrou num momento não fácil do time, entrou num momento difícil, e nós queremos contar com ele. A gente quer contar com ele. Obviamente que isso vai ser um trabalho não fácil, mas já planejando, obviamente, o 2025, é um jogador que está no nosso plano. Muito bom dia, Dali. Bom dia. Quando tu chegou, tu disse que o futebol ele era feito de tática, físico e mental, essas três coisas atreladas juntas. Eu gostaria de te perguntar, o bom momento que o Inter vive hoje, com bons resultados que vem vindo de forma natural, tu acha que dá para cravar que se deve principalmente à tática do Roger, o físico que o Paulo Paixão recuperou e o mental que tu trouxe de volta para esse time? Eu acho que o mental, eles tinham mental, sabe? Eu acho que faltava só um pouquinho, dar mais uma viradinha de chave. Mostrar para eles a qualidade que o time tem. Mostrar para eles que eles podiam dar a volta por cima. Que eles podiam sair desse momento conturbado que estavam vivendo. É inegável que fisicamente teve até porque mudou um pouquinho o estilo de jogo. Antes era de repente mais intenso e mais explosivo. Hoje os jogadores já têm a gente já procura mais potência, já procura mais repetição de esforço, intensidade, transições. Você vê um Inter que consegue jogar, consegue ter a posse de bola. Eu acho que esse é um ponto legal, porque a gente até muitas vezes no jogo perde a posição da bola. Quando termina o jogo 90 minutos, tem 45 Inter, 55 adversário. Mas se tu vê às vezes que a gente chega no gol, sim, às vezes que a gente complica o adversário com transições rápidas, sendo objetivo. Às vezes ter a posição não quer dizer que tu controla o jogo. Sim? De que maneira tu controla o jogo? Vocês veem que a gente tenta jogar com uma linha alta. Vocês veem que a gente tenta pressionar alto. E isso aí é parte da parte física, a parte do paixão. O jogador se sente confiante. Não é só querer. Às vezes tu quer e não consegue. Às vezes tu quer e não consegue, não tem força. A gente sente que hoje o jogador quer e consegue. E ele consegue repetir esforço. Então esse foi um trabalho que foi feito pela comissão. Tecnicamente, taticamente, nem se fala. Isso ia levar tempo. Levou um pouquinho de tempo para o Roger e para os jogadores comprarem a ideia do treinador. E isso é normal. E mentalmente a gente não pode baixar a guarda. Nós temos que estar sempre em cima deles. Por exemplo, o domingo agora vai ser um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter. Pode ter certeza disso. Que a torcida não venha no Beira-Rio a achar que com 5 minutos vai ganhar. Não é essa a mentalidade. Essa não é a mensagem. A mensagem é outra. A mensagem é que o Inter evoluiu no campeonato e cada vez vai ser mais difícil ganhar. Cada vez vai ser mais difícil, independe do adversário. Que muitos já sabem como o Inter joga, muitos já sabem como o Inter marca, muitos já sabem o Inter recuperou a força no Beira-Rio, o Inter está ganhando fora de casa, jogando de igual por igual, o Inter está marcando em cima sem ter desequilíbrio fora de casa e dentro de casa, porque o equilíbrio para mim é fundamental e o treinador está mostrando isso com a nossa equipe. Sim? A gente não se atira na loucura para marcar, para pressionar o adversário.
tem um trabalho na semana, tem um estudo, tem um trabalho do treinador com os jogadores, né, para poder analisar o adversário, para poder olhar as fraquezas, né, as virtudes do adversário também, e poder ter o equilíbrio para poder jogar melhor que o adversário. Então acho que todo esse pacote, sem a nossa mentalidade, sem manter a nossa mentalidade, não vai valer a pena. Então nós temos que manter todos os pontos, mas a mentalidade nossa tem que continuar. Dale, que bom dia. Tudo bom? O ambiente que tu domina muito, ele tem uma certa complexidade aqui no Inter, porque são coisas que às vezes não dependem daqui de dentro e que interferem aqui dentro. Como, por exemplo, o momento do rival. O Grêmio está em uma crise a 3 pontos do Z4. O Renato, na última entrevista coletiva, até falou sobre o trabalho do Roger, em tom elogioso. E tu, que domina esse ambiente, terá daqui a menos de 20 dias o teu primeiro clássico Grenal como dirigente e que pode colocar o grupo numa situação de, quem sabe, uma vitória também complicar mais a situação do outro lado. Tu passa isso para o grupo tem ciência e já entende a complexidade desse ambiente Grenal, onde o que acontece do outro lado também interfere aqui em certo ponto, por exemplo, para uma motivação no Grenal, que pode, de certa forma, colocar o Grêmio numa situação mais complicada? Não, quem chega aqui no Sul sabe tem que saber o que significa o Grenal. Tem que saber conviver com a nossa rivalidade. E tem que saber o valor que tem o Grenal. Tem que saber muito bem. Não é um jogo qualquer. Nós temos que focar no que a gente faz, sabe? O que acontece do outro lado, a gente tem que olhar, ver, sempre que o nosso adversário estiver pior, é melhor para nós. Agora, isso tem que nos dar força, não tem que relaxar. Não tem que ser uma coisa que, não. Isso tem que dar mais força para nós. A gente não pode falar do Grenal agora porque nós temos jogos. Cara, não adianta falar do Grenal agora para eles, ou pensar no Grenal e não ter uma performance boa com Vitória e com Corinthians fora de casa. Nós vamos pegar o Vitória, que está numa situação difícil, mas que vai jogar a vida aqui. Nós vamos pegar o Corinthians, que está em 3 competições, e que vai ser um jogo difícil. E aí depois nós vamos ter o Grenal. Vamos ter semana cheia para trabalhar, mas a gente não pode pensar lá, né? Inconscientemente, todo mundo tem que saber o que significa o Grenal. Todo mundo tem que saber que nós podemos chegar num momento muito importante no Clássico Grenal. Agora, para chegar bem no Grenal, não podemos pular etapas, né? Nós temos que focar no nosso trabalho, nós temos que focar no que a gente vem fazendo de bom e o que não tá o que tem para melhorar, nós melhorarmos. O outro lado é o outro lado. A gente tem que focar aqui e eu volto a repetir. Se o outro lado está pior que a gente, tem que ser um incentivo. Valeu.